Comunicado importante para você, morador de Jaú, ligado na programação da TV Câmara. Em virtude do avanço da pandemia do novo coronavírus no município de Jaú, no estado de São Paulo e no Brasil de uma forma geral, e também por conta da ampliação da quarentena aqui no estado de São Paulo e também no município, Isso foi feito através de decreto estadual e decreto municipal. A presidência da casa decidiu tomar novas atitudes para evitar a proliferação da doença e também para manter os trabalhos do órgão nesse período delicado que nós estamos passando. Aqui ao meu lado, o presidente da Câmara Municipal de Jaú, o vereador José Carlos Borgo, que vai trazer mais informações para você aí de casa. Nós tivemos uma reunião bastante importante com os vereadores, presidente, em que o senhor fez uma deliberação para a realização de uma sessão virtual, ou seja, foi baixado um novo ato da presidência, o ato número 5 de 2020, que já está disponível no site da Câmara e também no Facebook da Câmara Municipal para que a população possa consultar. E neste ato, então, foi regulamentada essa questão da realização da sessão por videoconferência. É algo que já vem sendo feito em outras esferas, ou seja, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e é algo que o momento exige, Nós temos que respeitar o isolamento social, mas ainda assim os trabalhos da Câmara voltam a ser realizados de uma forma mais constante e principalmente as sessões legislativas, elas serão realizadas normalmente, só que no online. Eu aproveito a oportunidade, agradecendo você, Ângelo, e toda a sua equipe, mais uma vez de estar podendo falar com você, nossos telespectadores, você que acompanha aí todos os trabalhos da Câmara pela TV Câmara. Pois é, nós estamos vivendo nesse momento uma situação meio atípica aos costumes que nós temos não só na nossa cidade, no estado e no nosso país. Então veja bem, você colocou que é o 5º ato que eu assino aqui na casa, baixando esse ato, pode as pessoas até acharem mais 5, pois é, cada vez que a situação ela toma um rumo, nós temos que ir nos adequando e nós estamos baixando esses atos. Para quê? Para poder nos adequar à nossa realidade. Nós temos visto aí o governo do estado, o próprio governo municipal, cada pouco eles baixam um decreto e nós temos que segui-los. Então, por quê? Porque as coisas estão se movimentando e as orientações vêm, de uma maneira geral, mais direcionado à orientação que as autoridades de saúde nos transmitem. Então, no nosso caso, por exemplo, nós tivemos que suspender as sessões de Câmara, nós tivemos 2 segundas-feiras sem sessão. Agora, então, nós estamos também inovando de uma forma que outras cidades também começaram já a estudar a possibilidade de fazer as sessões virtuais. Dessa forma, nós tivemos aí, então, na terça-feira, nós tivemos uma reunião aqui com os senhores vereadores. Dos 17, compareceram 15 vereadores, quer dizer, outros 2 justificaram, inclusive, com problemas de saúde e de viagem, inclusive, mas 15 vereadores estiveram aqui. Por que eu os chamei para essa reunião? Porque nós temos que achar uma saída e a saída que nós achamos para o momento é a sessão virtual. Eu já falei numa outra oportunidade que os vereadores eles vão estar trabalhando, nós pedimos, inclusive, nessa primeira sessão virtual para que faça um pouco os trabalhos um pouco mais enxuto, que é a primeira. Nós vamos ter algumas dificuldades, alguns dos senhores vereadores, assim como eu, têm uma certa também dificuldade de mexer com o computador, de mexer com o celular, enfim. Então, nessa primeira, a gente vai fazer, algumas falhas vão acontecer, mas depois eu acredito, esperamos também que Deus nos ajude, que essa fase passe logo, mas pelo menos mais, além dessa agora, do próximo dia 13, próximo dia 13, que seria a primeira sessão virtual, talvez nós teremos mais 1 ou 2 e depois eu acredito que a gente já normalize essa situação. Mas enfim, enquanto perdurar, a gente vai fazendo as sessões virtuais. Então nós vamos ter cada
cada um dos senhores vereadores vão estar trabalhando, é óbvio, ou na sua residência, ou no seu escritório de trabalho particular, ou no gabinete aqui na Câmara, junto com os seus assessores. Nós vamos iniciar essa sessão virtual e esperamos que corra tudo bem, e nós vamos ter a oportunidade de mostrar o trabalho de que cada um dos senhores vereadores vem fazendo. Nós deixamos muito bem claro que a sessão ela voltou ao normal, o trabalho interno, as comissões permanentes da Casa vão estar dando seus pareceres nos projetos que estão tramitando, os funcionários daqui da Casa que não estão aqui trabalhando nesse período dentro aqui das dependências da Câmara, mas que estão em residências, estão fazendo seus trabalhos normais do trabalho da Câmara nas residências dele. Aqueles que a gente às vezes precisa da presença deles aqui, nós temos chamado, eles têm comparecido, faz aquele trabalho que é necessário, depois voltam para suas residências, para evitar um pouco a aglomeração de pessoas. Nós sabemos que nós temos que evitar a aglomeração. Nós temos visto em alguns setores aqui da nossa cidade, por exemplo, os bancos, os próprios supermercados. Quando você se dirige a esses estabelecimentos, tem que ter uma fila, um distanciamento de no mínimo 1,5 m, 2 metros, enfim, tomar todo o cuidado nós estamos tomando e estamos acompanhando, inclusive, nesses cuidados que estão sendo propostos aí pelas autoridades de saúde, e nós temos também que nos adaptarmos e cumprirmos com essas determinações, que nós temos que ajudar com que essa fase passe logo. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 13, nós estaremos com a primeira sessão virtual, sendo transmitida pela TV Câmara. Você que nos assiste, comente com a sua família, comente com seus amigos e nos assista e nos ajude a superar essa fase e acompanhando o trabalho daqueles vereadores que você tem mais simpatia. E respeitando as determinações dos órgãos de saúde, né, presidente? Sim. Ficando em casa, a pessoa pode acompanhar pela TV Câmara, pela internet. Eu tenho visto em algumas situações que eu tenho vindo para cá quase que diariamente, que a gente tem trabalho aqui, inclusive no cargo de presidente, eu tenho que estar quase que todo dia passando por aqui, resolvendo algumas questões, assinando alguns documentos, essas coisas. Mas eu tenho andado pela cidade nesse trajeto de casa para cá, eu tenho visto muita gente pela rua, eu tenho visto às vezes um casal com um filho de colo, um filho pequeno, quer dizer, pela rua. Evitem essas questões. Quando vai ao supermercado, quando vai à farmácia, quando vai ao banco, vá sozinho, não leve a família. De preferência, uma proteção numa máscara, sabe, um álcool gel na mão ou um álcool normal na mão, entende? Para evitar esse tipo de contaminação. E que nós temos que fazer isso. Se todos nós nos unirmos no mesmo ideal, com certeza essa fase vai passar rapidinho aqui em nossa cidade. E como o presidente disse, a partir da promulgação desse ato, que já está valendo, o número 5 de 2020, os prazos internos aqui da Câmara Municipal, eles voltam a correr normalmente. A correr normalmente, a Prefeitura são obrigados a cumprir os prazos. Nós sabemos que as secretarias da Prefeitura, várias, até o próprio prédio aqui, as pessoas, muitas secretarias que tem aqui dentro do prédio estão, nesse momento, os funcionários estão em casa, mas deixar muito bem claro, não estão de férias e não estão de folga, eles estão a trabalho, estão a serviço, prestando esse tipo de serviço nas suas residências. Então, qualquer coisa que precisar, é só chamá-los, eles vêm, e aquilo que dá para fazer da própria residência, eles estão fazendo. Eu acredito que não vai ter problema com relação ao cumprimento desses prazos. Presidente, mais uma vez, obrigado pelas suas informações e pela sua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, e a nossa função é levar as informações para vocês. Nos ajudem, você não está ajudando determinadas pessoas ou grupos políticos, você está ajudando a nossa cidade e ajudando o outro, com certeza, como eu já disse, isso passa rapidinho, com a graça de Deus. Muito obrigado. E aqui fica o nosso convite, né? Dia 13 de abril, segunda-feira, a partir das 4 da tarde, a 9ª sessão ordinária, transmitida pela primeira vez na história da Câmara de forma virtual. Acompanhe no nosso canal da TV Câmara, o 34.2 aberto digital, 10 da NET, o 52 da ConnectCore e também pela internet, no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú.